Lord, I want to be in my heart, Lord. Tendo o privilégio de ser já eu a falar a seguir ao professor António Barreto e não querendo de forma alguma repetir algumas das coisas que foram aqui mencionadas, não há dúvida que a questão inicial que devemos debater é a questão do conceito de cidadão ou de cidadania, neste caso mais de cidadania, e o que é que se entende por cidadania, o exercício do direito de dever de ser cidadão ou cidadã. Como já foi dito na conferência, este tema implica necessariamente ter em conta uma série de aspectos, mas, do meu ponto de vista, talvez devamos começar pela capacidade de cada indivíduo se constituir enquanto cidadão. E isso significa, em todos os aspectos, alguns que já foram aqui também referenciados, como a questão de ter não necessariamente uma nacionalidade, mas uma pertença, cada um individualmente ter a consciência dos seus direitos e também dos seus deveres, mas aquilo que talvez seja o que não foi ainda aqui referido é a questão da autonomia, ou seja, que para se ser um cidadão ativo e não um cidadão só em termos conceptuais, é necessário existir um determinado grau de autonomia que permita ao cidadão exercer esses direitos e assumir esses deveres. E não necessariamente para se constituir enquanto grupo, mas para exercer esta cidadania também de uma forma individual. E esta autonomia constrói-se, em primeiro lugar, necessariamente a partir do conhecimento, não é? E do conhecimento das possibilidades do exercício da cidadania, por um lado, da capacidade de cada indivíduo intervir de forma ativa e concreta em aspectos coletivos ou individuais, mas que sejam substantivos na sociedade em que se insere. E, no contexto específico da saúde, eu diria que há alguns aspectos relacionados com este exercício da cidadania que valia a pena destacar. As questões do direito e do acesso à informação, que também já foram aqui referidas, a possibilidade de escolher, não é? E as oportunidades de escolha que efetivamente existem, a representação, não é? Escolhermos a nossa representação e uma opção pela representação, a acessibilidade em relação ao conhecimento, mas também a acessibilidade física e objetiva e a real possibilidade de participar ativamente e de conseguir satisfação nessa participação ativa. Todos estes aspectos que eu acabei de listar são os pressupostos, do meu ponto de vista, para a promoção de uma cidadania ativa no campo da saúde. E onde a autonomia e aqui aquele chavão que muitas vezes nós utilizamos, não é? O empowerment do cidadão, o conhecimento e a informação são as nossas palavras-chave. Eu diria que, e em termos contextuais, não é? Nas sociedades contemporâneas que são muito mediatizadas, esta mediação no contexto da saúde tende a abandonar uma relação que é construída essencialmente a partir da interação médico-paciente, ou médico-profissional de saúde, e médico-paciente profissional de saúde, que era uma relação construída e passa a ser uma relação construída a partir de múltiplas interações. Umas face a face, outras mediadas, com múltiplas tecnologias que facilitam esse acesso a profissionais da área da saúde ou então, não necessariamente a profissionais, mas a conteúdos relacionados com saúde. E assim, podemos dizer que assistimos neste quadro da sociedade em rede ou da profusão da mediação ao surgir de um contexto de autonomia que abarca todas as áreas de ação dos cidadãos, daí que um paciente informado passa a ser um cidadão informado. E a saúde, tal como outras áreas do nosso dia-a-dia, deixou de estar imune ao contexto social da era da informação e da sociedade em rede. Podemos então afirmar de alguma maneira que a construção destes projetos de autonomia no campo da saúde estão apoiados na possibilidade de encontrar e adquirir informação e conhecimento, mas também interagir com outros cidadãos, especialistas ou não. Produzir informação baseada na experiência neste contexto, através e graças aos mídias, essa é uma das características da relação que os cidadãos, não apenas enquanto pacientes doentes, porque a nossa relação com a saúde extravasa muito a questão da doença, e desenvolvem na área da saúde, na sociedade portuguesa, esta relação que utiliza a mediação como a sua principal fonte de informação
que lhe permite ganhar essa autonomia, a autonomia que lhe pode permitir exercer ou não a sua cidadania. Eu penso que são alguns pontos que podemos iniciar o debate. Não tenho nada a acrescentar. Obrigada. Obrigada. Emília Nunes,